Olá a todos, muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Estudantes da Luz. Nos encontramos aqui através do aplicativo Google Meetings, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, estudando um livro da doutrina espírita, um livro psicografado principalmente, ditado por André Luiz e Emmanuel. E nós estamos aqui neste livro, Ação e Reação, ditado por André Luiz, ao médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos aqui tentando aprender os objetivos reencarnatórios, aprender um pouco mais sobre a mediunidade, os esclarecimentos que André Luiz nos traz do mundo espiritual na sua coleção de 13 livros, A Vida no Mundo Espiritual. E esse Ação e Reação nos traz todo o entendimento das nossas ações, mesmo que mínimas, tendo assim uma reação. Então nós vamos lá para o nosso grupo de estudos que estamos reunidos lá através do Google Meetings, né? Então aqui, boa noite a todos, pessoal, né? Diversas partes do estado de São Paulo, também lá do Nordeste, Giane, também o Beto, né? Ana Luísa, que só tem 12 aninhos aqui com a gente também, Maria Lúcia, Jacira, né? A Clarinha, e a Miriam e a Sônia. Então somos nós aqui, então, vez outra entra mais gente, entra menos gente, mas o interessante é que nós deixamos aqui a nossa contribuição através desses ensinamentos todos, né? Através de experiências, entendimentos, compreensão de outros livros também, para que a gente possa deixar esse estudo que é muito gratificante para a gente, para as gerações futuras ou para quem quiser que possa estudar o livro com mais facilidade. Tá bom? Então, para a gente poder fazer aqui uma releitura, a gente já estudou no capítulo passado de Ação e Reação, foi o capítulo 13. E o capítulo 13, ele falou sobre mãe e filho, né? Que estavam num casebre, a mãe muito doente, pronta para ter um colapso cardíaco, né? E o filho era portador de uma deficiência muito grave, ele tinha nanismo, estava também acamado, tudo mais, e nós vimos toda a contribuição de Silas, o mentor aí do grupo de estudos, junto com André Luiz e Hilário, comentando sobre a cristalização daquele filho da senhora, muito apegado a bens materiais, e ela, por ser sua esposa em vida passada, né, fez com que ele ali, vamos falar assim, caluniasse, planejasse ter dinheiro, né, com excessos e tudo mais ali. E nessa vida uma oportunidade foi dada para ele, para que ele possa reencarnar e tentar esclarecer a sua mente num corpo totalmente debilitado e com a mente ainda cristalizada naquela ânsia de poder de dinheiro, né? E aí toda a contribuição foi feita para a mãe naquela vida, né? Daquele filho acamado, para que ela se restituísse daquele problema cardíaco, para que ela continuasse dando apoio para ele, para que ele pudesse cumprir essa reflexão nessa vida, tá? Que era simplesmente resgate cristalizado, se eu não me engano, no capítulo 13, né? Se eu não me engano, tá bom? E nesse capítulo 14, como nós já conversamos um pouquinho antes, né, de entrar aqui, é um capítulo extremamente importante, principalmente aos casais jovens, também a nós, os casais mais antigos, né, os casais mais, vou falar antigo, não vou falar mais experientes, né, porque assim a idade não nos cobra tanto, tá? Mas é um capítulo cheio de aprendizados sobre o que eu chamo de altar da família, né? Há como a gente evoluir sozinho, mas é bem melhor e a evolução é mais imediata ainda quando nós estamos aí nesse altar da família, tá bom? Então vamos ali começar, chama-se Resgate Interrompido, tá? A gente vai acompanhar ali uma família no subúrbio de uma cidade grande. Então ele começa assim, ó. O grupo acompanha uma família no subúrbio de uma capital populosa. Então, eles não trazem qual é essa capital. Eu acredito que seja ou São Paulo ou Rio de Janeiro. Acredito. Tá?
E ele deu alguns personagens, colocando Ildeu, que é o pai, de 35 anos, um rapaz quase na fase assim madura da vida, né? Marcela, a esposa, tá? Roberto, o filho mais velho, de 9 anos. Sônia e Márcia são as filhas mais jovens, mais novinhas, tá bom? E Mara. Mara, a amante, que assim André Luiz coloca, né? Como sendo a amante leviana. Mas aí, no caso, vamos entender. A levianidade para com ela é a vontade de que ela tenha de tirar ou simplesmente de ter os cuidados dele para com ela e não se atentar ao respeito à família, tá? Então assim ele começa, né? A esposa, no caso, recebia cartas da amante que as escondia do marido, né? E o deu e queimava para que não deixasse pista. E chorava ao lado das crianças e sempre escondia a sua dor. Estou fazendo aqui um resuminho do capítulo, para a gente poder ter um entendimento mais avançado, tá bom? Roberto, de 9 anos, aqui tem a Luciane está chegando. Boa noite, Luciane, tudo bem? Boa noite. Eu acho que a Luciane caiu da reunião. Boa noite. Opa, voltou. Tudo Ai, bem. gente, desculpe. Tem Eu, na importância. realidade, eu tinha esquecido. Não tem problema, não tem problema. Que bom que Oi, você chegou. Jane. Chegou bem em cima. Estamos ali. Foi? Então tá bom. Então, aí ele continua assim, ó. Onde nós Roberto, de 9 estamos? anos, né, que é o filho mais velho, acompanhava a dor da mãe. Opa. Pronto. Aqui. Onde nós estamos, pelo Nós amor de estamos no Deus? capítulo 14, tá? Nos primeiros parágrafos. Ok. Tá bom? E aí ele fala o seguinte: Roberto, de 9 anos, acompanhava a dor da mãe, suas filhas e suas filhas oravam pelo pai. As orações primeiras, né, que a mãe fazia ali com elas, tá bom? Em noite alta, e o Deus chegava alcoolizado e com sinais de que esteve com a amante, né? Esbravejando quando recebia alguma necessidade das crianças. Então a mãe chegava lá, olha, fulano precisa de tal coisa ou tal coisa, ele já ficava mais agressivo, né? Reclamava da sua vida com as cobranças e diz que preferia ter estourado seus miolos, olha só, do que se casar se soubesse da perseguição, tendo na tela mental a mulher ideal a sua amante. Olha só que coisa. Cobiçava para ser sua esposa em pensamentos. Nela entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir de casa. Marcela suplicava a tolerância, pois o trabalho na lavanderia humilde era mal remunerado e não fazia mais porque cuidava da casa, né? Então, o típico cenário, né, um pouco mais antigo, no começo do século passado, né? E aí o Deu retrucava, né? Hipócrita, bravejava. Não posso fazer mais, devo a todos na loja e armazéns, por sua causa, falava ele para a esposa, né? Não será melhor que você volte a morar, volte de onde teve a infelicidade de nascer? Olha só que duras palavras. Ou seja, volte para a casa dos pais, já que os pais ainda eram vivos, né? A esposa em lágrimas e a voz de Ildeu, estentórica, quase sempre acordava Roberto, que acudia à sua mãezinha. O pai avançava sobre o garoto com tapas, dizendo, tendo vontade de matá-lo. Toda noite é a mesma coisa.
eu estou resumindo bastante, mas tem coisas aqui que são bem fortes, né? Tá? Mas assim, a gente percebe aqui uma imposição, né, paterna muito agressiva, principalmente a ele, ao filho mais velho, né? Ao Roberto. Olha só, o menino, agarrado ao colo materno, sofria as pancadas até voltar para a cama choramingando, soluçando convulsivamente. Mas quando o genitor via as filhas, se desfazia em ternura. O que será de vocês no futuro? É por vocês que aturo tudo até hoje. Então a gente percebe nitidamente uma separação aí de carinho, né, entre as filhas e o filho mais velho. Então tem um porquê disso tudo. E a gente, olha, por mais que a gente possa falar que não, né, a menos que tenha-se, assim, uma igualdade, não é nítido, né? Você tem pai e mãe com mais afinidade de um do que do outro, que é o que está aparecendo aqui. O pai não tem afinidade nenhuma com o filho mais velho. Nenhuma. Tá? Então, ele tinha muita afinidade com as duas filhas. E tem o porquê. Tá? O grupo entrava em ação, socorrendo os filhos. Quase toda noite, voltamos ao lar para melhores esclarecimentos para esses sentimentos. Então, agora, o ambiente de estudo de André Luiz, Hilário e o Silas para socorrer a família. Mas André Luiz e Hilário estavam estudando todo aquele cenário. Tá? Contudo, o chefe da família se mostrava mais distante e indiferente. Nem mesmo um gesto de saudação proferia para a esposa, pois passara a odiar por causa da amante. Pretendia separar, mas e as meninas? Não amava Roberto, que pelo olhar o condenava, mas adorava Sônia e Márcia. Mas sabia que no desquite a justiça daria a guarda à mãe, de conduta nobre. Olha só. Pensava muito, mas Mara lhe empolgava, dominando o sentimento doentio. Antes de encontrá-la, era honrado e feliz. Olha, aqui vai uma nota bem complicada. Diz o seguinte. E tem até um ditado, né? A gente procura sarna para se coçar, né? Mas eu vejo que o ser humano ele só entende que tem algo depois que perde. Por exemplo, a paz, a tranquilidade, a felicidade, o carinho materno, o carinho paterno, o carinho filial. Ele só entende que tem depois que perde. Infelizmente, né? E é o que vai acontecer aqui, tá? O que aconteceu no caso, né? Marcela, com semblante disciplinado, competia com os olhos de fogo de Mara, que lhe mostrava liberdade e prazer. Assim, nasceu a ideia de assassiná-la, mudando o cenário da casa para parecer suicídio. Daria tréguas às brigas para ganhar sua confiança, para concretizar o plano. Olha, isso aqui é no século passado. Em 1910, no máximo 20 não, desculpa, aí André Luiz já estava encarnado ainda. Mais ou menos 1950, 40, por aí. Então a gente percebe que a humanidade, olha só, hoje ainda tem, mas há um século atrás tinha muito mais de selvageria. Muito mais. E olha como uma simples coisa, o plano de assassinar a esposa, né? Giane
Pode falar. A gente falando assim, a gente vê uma coisa dessa e acha que não tem mais hoje em dia, né? Gente, tem um senhor que mora aqui no mesmo bairro que eu, e eu conheço de vista, assim, né? De passar, próximo à minha casa. E ele começou a definhar, doente, indo para o hospital, para os médicos, ninguém sabia o que era que ele tinha. Depois foi descoberto, a esposa estava envenenando ele aos poucos. Meu Deus do céu, olha isso. Isso foi aqui há uns 3 anos atrás. Meu Deus. É mais ou menos isso. Aí você vê um relato desse, aí acha que hoje em dia não existe isso aí. E tem muito. A Beto? gente não pensa, né? Sim. Incrível. Mas tem. Muito. Beto? O Flaubert, só queria lembrar assim, né, que há mais ou menos 170 anos atrás foi escrita a codificação, as obras básicas, né? E ela lá dentro das obras básicas tratava, por exemplo, do duelo. Sim, né? Para bem mostrar lembrado. o quanto, há 150 anos atrás, que é 3 gerações nossas para trás, era comum se matar, né? Exato. Era comum se resolver. Então, assim, também mostra o quanto a gente evoluiu, né? Porque hoje já não é comum, a gente já não aceita, apesar que existe, né? Mas a gente já não aceita mais isso, né? Sim, eu acho que assim, a gente pode até um pouco mais próximo a isso, porque assim, ó, a gente pega pela nossa evolução moral, né, o cuidado que nós temos com os animais. E que eu me recordo quando eu era pequeno, o cuidado era nada. Se jogava alimento do cachorro no chão, não se tinha rações para você cuidar melhor do alimento, tinha o resto que sobrava da comida dava pro cachorro. Eu lembro que assim, ó, eu comia menos para sobrar mais pro meu cachorro. Olha só, é sério. Então, assim, era muito triste. E eu via que era um comportamento da época, né? Infelizmente, a gente acaba convivendo com muitas coisas. E hoje em dia, a gente tem ainda, olha, a família Nardoni, a família Richthofen, né? A gente teve casos aqui há pouco tempo, né? E tantos outros aí que a gente não fica sabendo, mas que acontece no cotidiano, né? Luciane, pode falar. O que eu acho que a gente tem em mente, que no mundo acontecem coisas que a gente nem imagina. A crueldade das pessoas. Porém, a gente não pode esquecer que nós estamos em transição. Uhum. Então, nós somos aquela parcela de pessoas, como tantos milhares, que achamos tudo isso uma barbárie, mas está reencarnando pessoas capazes disso e muito mais. Exato. É a né? última chance. Então, Sim. talvez a gente fique até um pouco longe disso tudo, até feito propositalmente para nos poupar, né? Então, eu acho que é bem isso que a gente tem que ficar claro. As coisas têm uma fração de pessoas cometendo coisas que eu acho que a gente não consegue imaginar. Entendeu? Seria difícil até para a gente. Eu, às vezes, pego meu gatinho bebê e olho e falo como alguém pode machucar, ferir por prazer. Mas tem. Tem. E assim, a gente entende, eu vou partir não pro lado dos animais, né? Mas pro lado até do ser humano, que é muito mais forte, e a gente tem a impressão que o apego é maior ao ser humano, mas assim, a gente tem que lembrar que tudo tem um porquê. Até me recordo, né, que eu não lembro em quanto tempo que foi, acho que faz uns 6, 7 anos, ou até um pouco mais, uma garotinha que quando os bandidos roubaram o carro, ela ficou presa no cinto e os bandidos acabaram, né, entrando em fuga e ela presa no cinto fora do carro. E ela veio a óbito, né? Eu não vou contar os detalhes não, porque não cabe, né? E depois ela mandou uma carta psicografada para a família, dizendo que tudo aquilo foi necessário para que ela, vamos falar assim, restituísse os crimes que ela fazia da mesma forma antigamente. Antigamente. Então, assim, nenhum crime justifica o outro. Claro que não, né? Mas a gente entende ele que tudo tem a sua posição, a sua permissão para, principalmente, a educação do espírito. E a nós que presenciamos, né,
noticiário, a gente ouve e tudo mais, fica um aprendizado muito grande, uma lição, um choque. Graças a Deus a gente tem um choque sobre isso. Um choque, um medo, um receio, uma reflexão, sabe? Isso é um ensinamento muito grande para nós também, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Não? Então vamos seguindo. Professor, Oi, foi oi. o menino, né? Acho que é Hélio, né? Não lembro o nome Isso, dele. verdade. Foi um menino. Não foi uma garota, não. Foi um menino. Correto. Obrigado, É, Miriam. É isso, isso ele mesmo. viveu em Roma, na época de Roma. Isso, ó, tem até uma carta. Eu vou ver se eu consigo achar essa carta psicografada e vou É mandar no que grupo. ele arrastava os cristãos naquelas bigas, né? Os Nas cavalos, bigas. bigas, e Isso ele mesmo. amarrava os cristãos e saía disparada. Isso E, mesmo. e é interessante que o Chico Xavier, né, que fez todo esse. Que passou toda essa informação para os pais. E o pai dele tem uma casa espírita com o nome dele agora. Eu não sei onde que é, não sei se é no Rio de Janeiro. Olha só. Então você vê, né? Um espírito que agora ele se livrou, independente lá do fim, mas ele se livrou de um peso na consciência, que mesmo que se ele esteja hoje muito evoluído, aquilo lá incomodava ele. E ele teve a força e a coragem de pedir essa expiação. Olha só. Então é muito E a E louvável, eu, gente, né? e eu, desculpa, Miriam. E eu trouxe essa reflexão agora, chegou agora à minha cabeça, porque você pensou, eu tomei a rouca, né? Não sei se você está percebendo. Ele pediu esse resgate, né? Aí fica o questionamento, isso me veio agora, gente, na cabeça, fica o questionamento. Por que que ele não resgatou isso com uma idade mais, assim, mais avançada, mais madura, aos 20, né, aos 30 anos? Não, como criança, né? Ele pediu esse resgate e veio como criança. Ele resgatou. Aí a gente, que ensinamento esse resgate dele trouxe para a gente? A comoção da gente ver uma criança sofrendo dessa tal forma e chegando a óbito, né? Então, assim, nem isso foi perdido, Sim, o aprendizado, né? não é? Porque eu digo, se ele quer resgatar alguma coisa, então deixar para ter mais idade, aos 20 anos, né? Para ter até um pouco mais enfim, não sei nem como explicar isso direito. Mas, assim, fica o resgate para ele, tão criança, com criança no mundo físico, né? Eu acho, Espírito, Jane, que o espírito a gente não sabe a idade, mas o espírito criança. Mas o que isso traz para a gente também. Jane, eu acho que, na verdade, talvez seja um espírito que veio para isso, praticamente. Então, não precisava viver muito, né? Para que viver tanto? Ele veio com esse fundamento, ele não tinha muitas coisas a fazer nessa vida. Então, não Mas, tem a idade, já se foi. porque a gente fica só buscando questionamento. Aí fica assim, na criança, aí tem a questão da família, da mãe, do pai, que vai sofrer porque é uma criança, né? De todo jeito, ele ia sofrer porque seria um filho, mas é uma criança, isso pesa mais. eles podem. A ligação que tem, tudo isso. A educadora falando. Gente, O, porque a minha cabeça fica assim, ó, buzinando de questionamentos. os pais eram evangélicos, mas evangélicos ativos, sabe? Eles tinham essa religião. E depois que aí eles... eu não sei como é que eles chegaram até o Chico Xavier, tá? Eu não sei como é que foi. Mas quando eles tiveram essa informação, o pai, quando ele teve essa informação, ele simplesmente ele deixou a religião, que ele, tipo assim, eles eram muito focados na religião do evangélico, sabe? Muito, muito, muito. Eles sofreram um período antes de ser revelado, eles sofreram bastante, né? Eu lembro disso, desse caso. Nesse livro, Ação e Reação, quando Resgate Coletivo, vai ser falado sobre isso que a Luciane falou, que ele não precisava realmente viver tanto tempo aqui para ele resgatar. Tá? E a escolha mesmo dele voltar, para ele é espírito evoluído, mas para ele voltar e resolver de vez essa pendência, né? No livro, no capítulo Resgate Coletivo, vai falar um caso parecido.
Eu acho A que é gente vai daqui ver 2 capítulos, né, se eu não me engano. isso. A gente É. vai ver isso aí. Isso, boa, boa. Vamos lá, então, a gente continua aqui, ó. Acompanhamos a evolução do plano, exteriorizada pelas formas, pensamentos. Olha lá que interessante, ó. O Ildeu, ele desenvolvia os planos e as formas, pensamentos ao redor dele o acompanhavam, mentalizando ali, concretizando as coisas, né? Ildeu, para defender Marcela, Silas reforçou o serviço de vigilância da casa, com 2 companheiros velando dia e noite. Os companheiros ali, eles foram pedidos na região da casa deles, né? Então eles estavam lá acompanhando, 2, vamos colocar assim, né? Guardiões que estavam ali 24 horas observando o desenrolar da família, tá? Então a gente imagina assim, né? Nós estamos sozinhos? Nunca, nunca, né? Nunca. Um dos companheiros avisou Silas, desses que estavam em vigília, né? Em vigília, avisou Silas que vários homicidas desencarnados se afeiçoaram a Ildeu. Olha só, através das formas, pensamentos que ele estava exteriorizando, né? De aniquilar Marcela naquela noite mesmo. Demandamos de imediato a casa, dispondo de, olha que informação fantástica, a gente já viu isso uma vez, a gente vai voltar a ver agora de novo, ó. Dispondo de extensa autoridade, Silas contou com outros auxiliares da região e expulsaram alcoólatras e delinquentes desencarnados da casa. Mas o plano do chefe de família era certo. Então, olha a autoridade moral do Silas aparecendo ali com alguns auxiliares e afastando esses desencarnados que se afeiçoaram através da afinidade de pensamento, né? O famoso diga com o que pense e eu te digo com quem andas, né? Beto, quer comentar? O Flaubert, só para a gente fazer um comentário aqui rápido, mas a gente sempre fala dos guardiões, né? E, como você disse, os guardiões, em geral, eles respondem a esses espíritos que estão vamos dizer assim, no astral superior, né? Por questão da autoridade moral. Então, um espírito como Silas, basta ele mentalizar que já aparece um guardião com todos os seus soldados lá para executar essa proteção do ambiente que eles indicarem. Como foi mostrado no livro O Guardião da Meia-Noite, né? Exatamente. Que aí eu indico a todos que leiam, né? Quem não leu ainda, né? Quem não ouviu o audiolivro, né? Muito interessante, vai ficar apaixonado aí, né? Pelos ensinamentos totais ali, tá? E aí ele continua, ó. Pela madrugada, o pai de família examinava o pente da arma, disposto a consumar o ato, movimentando sucessão de imagens à mente, né? Aí aqui tem um comentário do André Luiz bem pertinente, né, que faz o seguinte: se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. Então vamos lá. Quando a gente tem o pensamento, a intenção em algo que esteja errado, a gente vai exteriorizar essas formas, pensamentos, e quem é apto àquela situação e tem afinidade vai aumentar a sua vontade de fazer, porque ele vai te estimular o desejo central. Lembra que nós estudamos em outro livro? O desejo central de realizar a ação que deseja, né? Beto, Giane, desculpa.
Eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei aqui numa outra ocasião, de um caso assim, de uma pessoa que teve muita raiva de uma outra e que ela queria se vingar. E o sentimento de ódio e de vingança era tamanha que quando ela dormia, por desdobramento, ela se juntava a um grupo de espírito com o mesmo sentimento de vingança e faziam reuniões para planejar o que iriam fazer, Nossa. né? Eu não sei se você lembra, eu comentei isso uma vez. E aí você vê, essas formas de pensamento se liga. A pessoa que tem o mesmo sentimento, né, vai se ligar a você e vai auxiliar você a cometer o ato. Sim. Então, é para o mesmo que a gente tem que pensar, prestar atenção no que a gente, no que a gente pensa. Lembra no começo do livro, lá naquela chácara lá, né? Onde o rapaz era obcecado pelo dinheiro, aí o pai dele estava em tratamento na mansão lar, e aí o filho encarnado, obsidiado pelos tios, que o pai assassinou, afogado e tudo mais ali, que aí o obsessor deu uma aula de espiritismo ali, né? Uma aula de espiritismo. Bom, enfim. Então, quem quiser retomar, retoma lá os vídeos, lá nos primeiros capítulos, tá? Que fala sobre isso. É muito interessante, muito legal, tá bom? Ele continua assim, ó. Pensava em trancar os filhos no quarto para não presenciar o crime. Silas chamou o corpo espiritual da pequena Márcia, olha só, lhe mostrando os pensamentos paternos, que de pronto voltou ao corpo tremendo em choque, como um pesadelo, gritando: Papai, papai, não mate, não mate. Olha só. Uma criança acordando aos pesadelos, né, como se fosse um pesadelo, e já antecedendo a ação do pai. Ele estava na porta do quarto delas para trancar a porta. E a criança já acordou. Susto, né? Porque Silas teve a intenção de chamar o corpo espiritual, mostrar para que ela pudesse se assustar, literalmente. E o Deus estava fechando a porta com a arma em punho, junto ao quarto dos filhos. Marcela o surpreendeu com a arma nas mãos. Não suspeitando suas intenções, aos prantos implorou. Olha só. Não te mates. Jesus é testemunha que tenho me esforçado para com os meus deveres. Não quero o remorso de te ver contra as leis de Deus. Se desejar, viva em outra casa com quem te faça feliz. Olha só. Viverei pelos nossos filhos, trabalharei para as nossas existências, mas não te mate. Eu dei uma alterada e resumida para a gente pegar o conteúdo, né? Para a gente acelerar um pouquinho o processo de entendimento, tá? A atitude da esposa nos sensibilizara e tocava. E o Deus, que cheio de piedade, agradecia no íntimo, pois procurava alguma saída e exclamou: realmente, não posso mais agora, para mim, só resta o suicídio ou o desquite, a separação. Silas, com auxílio de Silas, Marcela descarregou a arma, reconduziu as crianças à cama e, triste, em lágrimas, orava a Deus. O que fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas? E aos prantos. Silas aplicou passes balsamizantes, hipnotizando-a para desdobramento, antes que o desânimo tomasse conta dela. Desdobrada, nos viu como mensageiros do céu, caindo de joelhos, rogando amparo. Silas, erguendo-a, explicou. E agora aqui, como sempre acontece, né, que o André Luiz separa nos capítulos, tem muito ensinamento agora nas palavras de Silas. Então a gente vai ao nosso livro aqui, em PDF, para a gente poder dar continuidade. Opa,
Olha só. Chegou a todos aí? Então tá bom. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra do PDF aqui para poder enxergar um pouco melhor, porque o tio tá um pouquinho debilitado na vista. Deixa eu ver aqui. Ué, cadê a barra de rolagem? Aqui, achei. Pronto. Olha só. Começa assim, ó. Marcela. Somos apenas teus irmãos. Reanima-te. Não te encontras sozinhas. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede sim liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina, na qual pagaremos caro a deserção. Por isso que eu comentei sobre, principalmente os casais jovens, né? Que em alguns instantes ali de desequilíbrio acabam se separando, né? Não tendo força ali para resolver as suas diferenças. A gente vê muito casal jovem se separando, mas enfim. Que Ildeu rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar. Haja, porém, o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes roga a Jesus, o abençoe e ampare, onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Sabemos que a ele te ligaste em sagrada aliança na empresa redentora do pretérito próximo. Ainda assim, se ele esmorece à frente da luta, em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo. Lhe violentes o livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. Ildeu ausenta-se agora dos contratos que abraçou, em benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde aos débitos que ouvida talvez mais onerado perante a lei, ou seja, com mais débito acrescentado. Não te lamentes, contudo, e segue adiante. Sejam quais forem as lutas que te descerrem o coração, designa-te e não temas. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhes os caprichos do coração, e aguarda o futuro com esperança. Ou seja, faça a tua parte. Se a pessoa não quer fazer a parte dela, não é a gente que pode impedir. Porém, como Chico já disse, né? Contei até uma parte que o Chico, uma passagem do Chico, que o Chico orientou uma mulher para se separar, porque já era não sei quantas vidas que ela estava tentando se restituir ao marido, e ele sempre não querendo o alicerce do casamento por muito tempo. Tá? Então aí foi a orientação. Você está tentando e fez a sua parte, ele não está fazendo a dele. Né? E por que Marcela chorasse, reacendendo o porvir, em face das contingências materiais, Silas afagou-lhe a cabeça e asseverou prestimoso: para mãos dignas jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te o espírito à fonte do sumo bem. Nesse interim, parentes desencarnados da jovem senhora assomaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhe as mãos. Olha que legal, que interessante, né? E nosso orientador confiou-lhes Marcela, chorosa, rogando-lhes ajuda para que a
víssemos restaurada. Retiramos-nos em seguida, foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? Por que a preferência de Eudeu pelas filhas, com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva? Seria justo procurar o nosso mentor fortalecer aquela mãezinha desaventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? Olha só, são perguntas que, assim, a gente realmente faz aqui, né, sem entendimento nenhum. Nós apenas bebês engatinhando aqui para tentar entender, né? O assistente sorriu com manifesto desencanto e obtemperou. Há nas anotações do apóstolo Mateus certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Aqui, a medida deve ser facultada à maneira de medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Então é aquele relacionamento tóxico, mas muito tóxico, onde não dá mais para viver junto, não dá mais para poder ficar no mesmo ambiente. Aí não tem jeito, tá? Se todas as estratégias foram tomadas, todas as tentativas foram realizadas, aí é complicado, né? Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Os problemas matrimoniais agravados pela defecção de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir. O divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência, sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade. Vamos lá. Há separação, mas o débito continua. Continua. As quais prosseguem reclamando tratamento, ó, acabamos de falar, né? Tratamento longo e laborioso. O divórcio não soluciona o problema de redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e de delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se libertem da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Será assim, então, que a gente pode comentar a frase católica, até que a morte os separe? Olha que profundo. Até que a morte os separe. Ou até que a tentativa de morte os separe, nesse caso. Miriam, fica à vontade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aí, para vocês responderem a minha dúvida. Nesse caso da separação, na verdade, eles estão até amenizando assim, o sofrimento de ter de voltar e vir com mais débitos, né? Na verdade, eles vão voltar, mas com menos, porque como eles não vão mais se, como fala assim, não vão mais ficar brigando, né? Não sei se a minha dúvida
Se Então, mas continuar, assim, ó, aumenta débito. Se então, terminar, o débito é mais suave. não, porque eu acredito que o que eu sempre, o que eu sempre não, né? O que eu aprendi através do casamento, em união com o espiritismo, com os aprendizados espíritas. As discussões, elas são necessárias, porque é um choque de cultura familiar, pensamento, inclusive de débitos do passado. Então, as brigas e discussões, elas servem para reajustamento, realinhamento, sabe? Acredito nisso. O problema é que as discussões podem fugir do respeito. Esse é o problema. Elas vão fugir do respeito, né? Beto? Eu não sei, desculpa, Miriam, não sei se foi respondido. Então, mas assim, mas a separação por conta realmente dessa toxicidade, entendeu? Porque aí se continua, vamos supor que hoje em dia qualquer coisinha já dá feminicídio, né? Então, assim, é isso que eu falo, assim, de repente eles separam, vão voltar junto, mas com um débito mais leve, do que avançar nesse relacionamento tóxico até o ponto disso, e Não, aí o sim, negócio mas se complica sim. mais, né? Eu acho que assim, os débitos para com os dois, eu acho que não diminuem. Eles vão ter que viver novamente para tirar essas diferenças, né, numa próxima tentativa. Entende? Acredito que não é amenizado, não. É como foi Vamos ver se falado o ali em Beto cima, né? responde. Pode ser até agravado. Entende? O Beto? Ô, Flaubert, tem até acho que essa questão, nós até conversamos sobre em alguns encontros atrás, que era sobre alguns ciclos que se fecham, né? Então, assim, eu penso, né, tem alguns casais, até para a gente não criar uma confusão, achar que todo mundo que se separa tá com esse problema de karma e tal, né? Sim, sim. Evidentemente que tem aqueles casais que estão juntos, de repente criam seus filhos, aí cada um está com interesse diferente na vida, acabam se separando, se tornam amigos. Eu conheço casais que, por exemplo, se casaram de novo e hoje o casal é amigo do outro casal, né? Então, assim, é uma coisa leve, tranquila, né? Sim. É uma coisa. Nesse caso aqui, fica muito claro todo o karma envolvido, né? Todas as questões envolvidas. Por isso que aqui o ciclo não se fecha, né? Aqui, isso aqui vai ter que estar a continuidade até o dia que não houver mais nenhum sentimento ruim entre todos os envolvidos. Ele, a esposa, a amante, os filhos, até a hora que todos estiverem num nível já de elevação moral, onde aí não tem mais problema com ninguém. Aí o ciclo se fecha, né? Ou talvez até quando, o caso da Marcela aqui, né? Se ela cumprir o papel dela, às vezes ela se eleva, né? Sim. E ele fica para trás. Exatamente, exatamente. Mas acredito que assim, nesse caso, mesmo ela mais elevada, acredito que para ela entendedora de tudo o que aconteceu, ela também se propõe a voltar. Sim. Para que ele cumpra o aprendizado dele, que é a benevolência, né? A indulgência, tá? Olha lá, olha lá, Né? a Giane colocando o livro lá, ó, Renúncia. Eu É o lembrei desse livro agora. terceiro livro da trilogia do Emmanuel. Há 50 anos, como é que é? Há 2000 anos, segundo livro, há 50 anos depois, olha lá, e o último, Renúncia. Muito bom. A Lu, quer falar, Lu? Então, eu estou indo um pouco pelo pensamento do Beto, entendeu? Que alguns casos realmente são desse ponto, né? Sim. E outros, talvez, realmente um ciclo se fecha. Talvez você, naquele momento, né, tenha que fechar esse ciclo para começar um novo ciclo. Desde que não seja desse jeito, tal, né, com todos esses deveres envolvidos. Estou analisando assim, entendeu? Talvez você não tenha tantos deveres, é só uma questão de retorno para saldar débitos, talvez, e naquele momento o ciclo se fecha e novo se abre. Eu acho que tem todas essas perspectivas envolvidas aí. Entendo até que poderia ser assim, ó, pode ser que naquele momento que o ciclo se fechou, o aprendizado com aquela pessoa acabou. Exatamente. Acabou.
e aí uma outra pessoa com a perspectiva de aprendizado para esta que fechou o ciclo, abra uma nova possibilidade de aprendizado. Né? Entendi. Vai abrir. Mas pode se fechar para um e não para o outro? Eu acho que tudo pode. Ô, Lu, veio aqui na minha cabeça uma coisa assim, ó. Vamos supor que então eles vieram não para ser casal, para ser amigos. Mas aí eles insistem no casamento de novo. E aí por isso que vira toxicidade. Também, eu acho que há tantas nuances, é que no caso nós estamos vendo esse fato, né? Mas se a gente devagar, eu acho que nós temos muitas nuances, entendeu? Às vezes se fecha para um, fica impossível persistir que o outro não feche, entendeu? Mas assim, mas eu aí acho vem que... a renúncia, talvez você tenha que voltar para mas uma também outra perspectiva. Mas também tem aquela possibilidade de um ter aprendido e o outro não ter se esforçado. E chegar numa toxicidade tão grande de fechar o ciclo para um, não para o outro, mas a necessidade do afastamento para que a outra pessoa também aprenda. Mas para um já aprendeu e já foi. Aí pode ocorrer a renúncia ou não, né? Porque eu estou achando injusto uma pessoa ter que ficar num relacionamento tóxico para não voltar junto depois, né? É que nós estamos vivendo, né, Miriam, outras situações diferentes daquela época, né? Onde era mais ou menos era aquilo, né? Hoje, você vê, tem N coisas, né? Hoje jamais você se viria na situação de Marcela, né? Sim. Não, entendeu como muda tudo? Tem gente ainda está assim, ainda nessa vibe. Deixa eu fazer uma pergunta. E se lá, na hora de planos reencarnatórios, o outro não quiser? Pode acontecer. Eu acho que pode, assim... Passou. Cansou, veio, você foi, o outro não foi, mas veio. Aí fica eu faço uma outra oportunidade. Agora eu estou em outra, entendeu? Não é mais de casamento, né? Aí pode ser pai, filho. Então, mas aí eu faço uma outra pergunta. Será que com o entendimento a outra pessoa vai se recusar mesmo? Ai, não sei. Mas pode ser que até essa outra esteja num outro momento com outras pessoas. E lá na frente ela cruze de novo e deixe de ser uma sequência. Pode ser, né? Às vezes enche o saco até de alma evoluída, né? Mas, ó, eu vou fazer alguns comentários rapidinho. Acho que, assim, ó, eu concordo com isso, porque se for uma coisa muito forte, que eles ainda têm que seguir um tempo junto, pode ser, por exemplo, que, no caso, se a Marcela tiver um pouco mais evoluído, numa próxima ela traga esse casal como filhos dela, alguma coisa desse tipo, sim, né? Sim. Porque a gente está meio preso na conversa aqui, nossa, nessa relação marido e mulher, porque isso é uma coisa material, né? E só tomando o livro que a Giane mostrou no Renúncia, né? É um caso onde a Alcione é um espírito que evoluiu muito, ela já estava numa esfera do mundo feliz, né? E, no entanto, mesmo lá nesse mundo, ela não conseguia esquecer aquela pessoa que estava aqui embaixo ainda. E por isso ela voltou para ajudá-lo. Isso, né? Mas você está vendo que é em outro momento? É em outro momento. Ela deve ter, para ela ter chegado lá, ela deve ter percorrido um outro caminho, né? Sim. Bom, acho que a Giane quer comentar alguma coisa, Giane? Mas já sei tantos comentários assim, que condiz com o meu pensamento, que a pergunta de Luciane, né? É como o livro Renúncia. A Alcione, ela evoluiu. E o amor dela transcendeu. Então, ela voltou pelo amor fraternal, para socorrer um ente que ela amava fraternalmente, do fundo do coração, por ela ser um espírito evoluído, para ajudar ele, né, a se reerguer. Então, assim, a gente com o espírito muito evoluído, a gente vai chegar a esse amor. E a gente vai fazer isso. Na condição, vou falar por mim, tá, gente? Na condição que eu estou hoje, eu fazia como você sabe, quero mais não, bota para lá, entendeu? De jeito nenhum.
De forma alguma. Então, ó, ia ficar lá. E sem contar que a gente cruza com outras pessoas, né? Que não estão no caminho agora, e você vai encontrando. Aí, vou pegar a Giane pelo coração agora, Giane. Vou pegar ela pelo coração, você quer ver? Ô, Giane, e se por um acaso, eu tenho certeza que não é. Certeza que não é. Se por um acaso seu marido fosse mais endurecidinho, você voltaria de novo com ele? Não. Tá vendo? Você tá na condição que eu estou hoje, gente. Mas aí eu penso assim, tem uma segunda premissa. Assim, Deus criou a gente para a gente ser feliz. E os sofrimentos e as dores são nós que trazemos, nós que causamos, né? Com a nossa indisciplina, com a nossa teimosia, com as nossas escolhas erradas. Então, se você está num relacionamento doentio, sofredor, que pode até chegar a um assassinato, né? Ou a um suicídio, isso seria um acréscimo do que já tem que resgatar. Então, você vem para resgatar uma coisa, aí, além de você não resgatar, você ainda agrava a situação. Né? Fica uma coisa a mais, um resgate a mais, um débito a mais que você tem que fazer. Então, nesse sentido, não seria melhor separar? Sim. Entendeu? Isso mesmo. É o que acontece, o que aconteceu com eles. Para não agravar mais ainda, não piorar a situação. Então, vamos separar, cada qual para o seu canto, segue seu destino. Aí a questão de voltar para conseguir, né, resgatar o que ficou quebrado lá atrás, né? Aí essa questão vai ter que um subir mais do que o outro, meu amigo. Porque, olha, mas eu tô falando por mim, viu? Mas às vezes acredito que nem sempre pode ser com a mesma pessoa. Só se for assim, um débito para com ela em específico. Isso. Mas se é um aprendizado que ele precisa ter de cunho emocional, pode ser uma outra figura também. Que às vezes fica mais fácil até para ele. E é como o Beto disse, sem reminiscência, sem endurecimento, que nem com o menino. Aí, como o Beto disse, a gente tá só no pensamento focado no homem e na mulher, no esposo, né? Mas pode vir como filho, como mãe, como irmão, como um grande amigo. Às vezes a gente passa pela vida e encontra um grande amigo, que a gente tem uma afinidade que a gente nem imagina, assim, e é um grande amigo, né? O Beto provocou. Enfim. O Beto mas provocou lá no chat. Lá. Beto, é tão difícil voltar para outro planeta. Aí você pegou, hein, Flávio? A fila para voltar é enorme. Não, olha o que o Beto colocou. Se o outro renascesse em outro planeta primitivo, devido à transição planetária, iríamos até lá para ajudá-lo? Olha, voltar outra vez para outro planeta. Oh, não, eu pensei assim, meu Deus, voltar lá para o primitivo. Ainda para buscar uma pessoa que estava ali. Ai, sei não. Imagina um planeta mais primitivo do que a Terra, né? Aliás, eu indico nesse recesso nosso aquele livro Atlântida no Reino da Luz e no Reino das Trevas, porque é bem isso, né? Você voltaria para um planeta primitivo, né, para resgatar os seus entes queridos que estão lá? Mas aí a gente iria ter que estar na condição de Alcione. Então, gente, mas a gente tem que pensar se nós estamos com a nossa família espiritual aqui no momento. Então, nós estamos falando desse amor que você vive. Será que a hora que chegar que a gente encontrar aquela família realmente que tem um amor fraterno é diferente? Enfim, né? Quem for primeiro volta para avisar a gente, tá? Para deixar. Bom, pessoal, eu acho que assim, ó, a gente passou e a gente não terminou o capítulo, né? Mas não ia terminar. Nós nunca terminamos. Não termina. Porque assim, eu acho que quanto mais a gente está estudando, a gente está, vamos falar assim, ganhando conhecimento, mais dúvidas a gente vai trazendo e tendo essas discussões que são importantíssimas, que nos acrescentam cada um com uma opinião assim que é fundamental para o grupo e também para quem está em casa assistindo, né? Tem muita gente lá em casa lá que assiste depois ou que por um acaso cai aqui, e que essas perguntas também são questionamentos das pessoas. E que a gente está entrando aqui numa conversa que a pessoa simplesmente ela pode ter um entendimento maior também.
né? Então a gente vai parar por aqui o nosso capítulo. Nós paramos aqui, ó, na página 186 do capítulo, tá? No penúltimo parágrafo. Então vamos deixar ele em stand-by e a gente faz aqui, ó, né, a nossa oração final, que o nosso tempo já findou então. Tá bom? Vamos fazer então a nossa oração final para a gente terminar com chave de ouro aqui essa primeira parte do capítulo 14, né? E a nossa volta do nosso pequeno recesso, tá? Então vamos a todos então acalmar nossos corações e pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que amplie as nossas possibilidades de aprendizado em todo esse material importantíssimo, cheio de ensinamentos, cheio de reflexões e cheio de certezas de que há tantas possibilidades dentro da complexidade da nossa vivência, da nossa reencarnação, em tantos auxílios de tantos mentores que estão apostos a nos socorrer em dias difíceis, reflexivos também, para que possamos tomar a melhor decisão possível e que não nos falte a fé, para que se cumpra o que Jesus nos disse: orai e vigiai, para que a nossa oração nos conecte à nossa família espiritual que nos ampara, que nos orienta, que nos mostra o caminho, e que nós, muito teimosos ainda de aumentar a nossa consciência e energia, entender as orientações do plano espiritual. Que possamos assim colocar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia, ajudando aqueles que precisam, e tantos casais que também buscam uma palavra amiga, tantas famílias desequilibradas que precisam de uma compreensão, que possamos assim auxiliá-los na medida do possível que nos foi permitido, à medida também que nós possamos compreender o nosso tamanho pequenino diante do auxílio deste momento de transição planetária. Agradecemos ao Pai de estarmos aqui nessa oportunidade da materialidade, que possamos assim seguirmos na fé, na compreensão, tentando ser mais maduros espiritualmente, mas sempre focado no amor de Jesus, nos auxiliando sempre. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos traz hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Então assim a gente termina, e vamos voltar lá para o pessoal de casa, para a gente poder fazer o fechamento. E essa foi mais uma reunião do Grupo Estudantes da Luz, uma reunião repleta de ensinamentos, de aprendizados, experiências, muitas reflexões, que possamos assim ter atingido o nosso objetivo, que é de transmitir esse conhecimento que não é nosso, que possamos assim auxiliar de alguma forma. Então, o nosso intuito não é de ganhar visibilidade, e sim aumentar a nossa família fraterna, de auxiliar a quem quer que seja, por palavras, experiências de todos nós aqui presentes. Então nos vemos na próxima semana, aqui na continuidade do capítulo 14, para um desfechamento muito nobre desse ensinamento familiar. Nos vemos até breve.